É E isso assim, aí. mas uma coisa que a gente pode deixar bem claro é que houve muita pesquisa em termos de casos de contatos, casos de abduções, casos de avistamento. Ele estudou muitos relatos, ele entrou em contato, ele teve o próprio Hynek, ele foi um consultor do filme, ele aparece na cena final, ele faz uma participação dentro do público lá dos cientistas e dos militares que estavam olhando, ele faz essa participação. Existe a referência da construção do personagem francês com base no Vallée. Então, existiu toda uma pesquisa a respeito daquilo que era o cenário da ufologia naquele momento. E essa pesquisa ela não se perde, ela vai ser aplicada um pouco depois e aprofundada num seriado em que ele não dirigiu, mas foi o produtor executivo, e a gente vai falar em seguida. Sim. Eu não sei se a gente pode passar um pedacinho aqui ou tem direitos autorais, né? Não, não sei. Fazendo react? Provavelmente ele tá naquela assim de com certeza tem som e aí o YouTube bloqueia. Mas assim, a gente pode deixar É. os links depois. Vocês acham em muitos canais no YouTube, eu não entendo como é que assim, tem muito canal que bota fragmento e não acontece nada, mas se a gente fizer alguma coisa é capaz de derrubar a live. Ah, Então, tem essa cena que é icônica, né? Então, a história sim, passa, tem um menino que desapareceu, né? E a mãe se junta ao Roy na busca por onde ele sim, estaria, e ele tá, então assim, eles se juntam, ela procurando o filho e ele procurando o objeto das visões dele, né? isso E aí. realmente ele acaba sendo escolhido para ir com os extraterrestres. E aqui a gente também tem essa apresentação dos extraterrestres como seres pequenininhos e amigáveis, né? Algo que a gente vai ver um pouco mais para frente, como sendo a figura central de um outro filme com essa abordagem também feita por ele. Tá? Se repetindo, né? A cena icônica do menino aí no próximo slide, vocês podem ver ó, por que contatos imediatos do terceiro grau é considerado a primeira tentativa de revelação controlada. Esse filme fica iconicamente conhecido através dessa questão da revelação controlada. Antes de 1977, o padrão no cinema era claro: aliens igual a invasores. Ameaça, destruição, contatos imediatos, quebra radicalmente esse aspecto com relação à abordagem de alienígenas em si. Ele não cria pânico, ele cria curiosidade, admiração e aceitação emocional. Então, tudo que vem corroborar com a questão da revelação controlada. E uma das características do Spielberg para baixar um pouco essa questão do medo em si, do desconhecido e de estar em contato, né, direto com seres alienígenas, com seres extraterrestres, é a utilização de crianças no filme. Aí, em 77, a gente tem um menininho, né, corroborando com essa questão de vamos dar uma arrefecida, a gente coloca ali o menininho, então essa coisa pueril, né, da pureza da criança, da questão do não ter as travas que a gente tem de avançar para ter esse determinado contato, isso vai se repetir depois, a gente vai trazer aqui também, em ET, né, que a gente tem a famosa Drew Barrymore, né, estrelando ali e começando a vidinha dela no ET, né? E também são cenas icônicas dela e do menininho, né? Com o próprio ET. É isso. Uhum. Tá? É interessante assim, a gente ter o próprio Spielberg diz que esse conceito das luzes no céu é uma coisa que na cabeça dele surge quando ele teve uma visão de uma chuva de meteoros junto com o pai dele, em Nova Jersey, né? Ó, que Então legal. essa ideia das luzes no céu, né, do fogo no céu, isso é uma coisa que martelava na cabeça dele que ele tinha que dar sequência. Mas é interessante que ele tenha feito isso de modo embasado. E talvez outro ponto paradigmático que a gente possa falar é o fato dele ele não ridiculariza a ideia ufológica, né? Ele não estigmatiza isso, como era comum ser feito. Então esse é uma outra quebra que ele faz, né? Ele trata esse tema como algo concreto, como algo real. Tá? Uhum.
E o cenário, né? O cenário em que está cercado Devil's Tower, né? Por que não podia chegar lá? Né? Eles vão, apesar da intervenção militar, apesar do bloqueio militar, o Roy e a Gillian, que é a mãe do menino, chegam na Devil's Tower, apesar de todo o bloqueio. É interessante que ele solicitou cooperação, né? Trabalhar junto com as Força Aérea e com o Exército, e eles não quiseram participar, negaram cooperação, o que só alimenta a ideia de que exista algum grau de cobertamento mesmo, que eles não quiserem se meter nessa. Esse desenho aí do lado foi que, na comemoração dos 40 anos do filme, em 2017, eles revelaram alguns esboços com relação aos desenhos. Naquela época era feito assim, né? Não tinha, né, o dito computador, a computação gráfica ali, então eles faziam esboços, né, sobre todas as questões aí do filme com relação aos aliens, e aí eu achei interessante esse desenho de trazer, olha o esboço, né? A gente vai falar assim, download, gente, será? Então, olha é interessante lá. Que depois a gente vai ver uma imagem parecida com essa, ainda mais essa coisa esfumaçada, lá em A Chegada, né? Muitos anos depois, exatamente. Praticamente 40 anos depois, né? Então nada se perde, né? Tudo fica por ali. Pois né? Mas esse acobertamento feito com vazamento tóxico, risco biológico, contaminação, blá blá blá, para criar essa cobertura da história, né? A história de acobertamento para afastar a população e criar uma justificativa plausível para um controle militar de uma região do país, né? Exatamente o padrão relatado não só em Roswell, mas em tantos outros casos que a gente tem. Tá? É isso aí. Bom, aí a gente chega talvez no filme mais emblemático da história, né? Que é ET, o extraterrestre, né? E o próprio, a gente fala de ET hoje, a gente não se dá conta disso, que a gente fala de ET por conta desse filme, né? Até então era Alien só. Os aliens se tornam ETs a partir do filme ET, o extraterrestre. E é interessante a gente se dar conta que a nomenclatura ET é justamente dada por uma criança, né? O nome que o personagem do Elliot dá para aquela criatura que ele encontra, que diz que ele obviamente não é daqui, então é de fora da Terra, é extraterrestre, então vou te chamar de ET. Então, e a gente acaba incorporando isso no nosso linguajar de modo natural, né? Quase sem se dar conta de onde está vindo. Esse filme tem uma história muito interessante por trás também, porque a princípio ele ia ser um filme totalmente diferente, né? Ele ia ser uma coisa no ar, ele ia ser era sobre um caso um dos casos registrados de uma família do interior dos Estados Unidos que estava sofrendo um processo de abdução. Então tinham cinco seres pequenos que estavam interagindo com essa família, eram pai, mãe e 3 filhos. E as interações se davam principalmente com as crianças, que eram entre crianças e adolescentes. E eles começam a fazer o roteiro, ele faz uma parceria com a Columbia Pictures para fazer o investimento, eles começam a montar, mas tem alguma coisa que não está se encaixando naquela história ali, e que o Spielberg está desconfortável. E eles começam a tentar dar uma guinada nessa história. E é a Melissa Mathison. Na época, a Melissa Mathison era namorada do Harrison Ford. Eles tinham trabalhado juntos já no primeiro Caçadores da Arca Perdida. E eles conversando, ela é muito amiga do Spielberg. E eles dizem, olha, o foco da história que a gente está vendo, né, do caso que inspirou, era a relação dos seres extraterrestres com as crianças. Então vamos dar foco aí, vamos fazer esse ser o mote do filme. Essa interação dos seres com as crianças. Sim. E a cena do extraterrestre tendo ficado para trás, tendo sido abandonado, na história original era o final do filme, né? Porque eles acabam sendo perseguidos, eles vão embora e ficam para trás. E aí isso acabou virando o início do filme, com uma visão totalmente diferente. Daí a Melissa, então, ela, uma vez identificado qual era o fio condutor que deveria ser adotado, é feito o roteiro conforme a gente conhece. Né? É interessante que ele foi lançado aqui no Brasil no dia de Natal, 25 de dezembro,
e tinha sido inicialmente lançado em 12 de junho de 1982. Naquela época não existia lançamento simultâneo como a gente vê hoje, né? Tinha todo um tempo para fazer as traduções, dublagens, legendagens, né? Tudo quase em manual. Então levava aí vários meses até que pudesse haver o lançamento. Eu acho a gente tem tantas imagens icônicas nesse filme, né? Sim. Essa imagem da bicicleta voando que ficou, né? foi para o nosso imaginário, está no inconsciente coletivo já. A gente não consegue mais separar. Como diz, vai além do nome, né? Da gente chamar ET de ET. Por conta disso, gente, eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos quando vi esse filme. E aquela coisa, assim, ficou marcado, né? Aquele filme que marca, né? Que fica assim, e tem uma coisa interessante. Tem um react de um... Eu esqueci agora o nome do cara, que é engraçado, porque ele faz umas ligações com relação a teorias conspiratórias dentro de programação preditiva de filme. Isso está no Insta. E aí ele liga umas cenas assim para a gente prestar atenção, e ele pega uma cena de Star Wars, aí ele fala assim, é ter um Jedi? E aí tem uma cena do Senado, o Palpatine está lá discursando e aparece justamente numa daquelas casinholas, dos ovinhos, está o aparece ET ali. Aí vai, né? O ET, a força, o dedinho. Aí ele revive lá a florzinha, né? E a flor diz da vida dele, né? É o termômetro da vida dele com relação à saúde, né? O que está acontecendo com ele? O Elliot, ele olha a flor e ele sabe se a flor está morrendo, o ET está morrendo, né? Ele se vincula à flor, faz aquele processo de simbiose com a flor. E aí o Elliot fica sabendo dele, e o Elliot também, né, faz isso. Emaranhamento quântico, gente, alguma coisa do gênero, já vai a física quântica lá no filme também. Olha, se a gente for pegar e for analisar, falo que dá assim, eu falei para a Anne, a gente vai pegar o teaser do Spielberg e vai trazer. Olha onde é que a gente chega. E uma olhou para a outra, olhou, né? A gente olha, né? Mas tudo bem, gente, porque a gente estava do outro lado. Já deu, né, de slide? Deu, porque senão não para. Que a quantidade de coisas que a gente tem dentro da história toda, né? Porque ele traz justamente toda essa mágica, esse suspense, essa questão do mistério envolvendo o extraterrestre, envolvendo o alienígena, envolvendo superpoderes, né? Porque isso é colocado também de uma forma de ficção dentro do filme, ficção, mas se nós formos olhar com relação à nossa energia vital, quantas vezes isso é visto como fantasioso, e nós sabemos da nossa capacidade como seres adâmicos, né, um pouquinho dela do que nós podemos fazer, de transmutar, de trazer toda essa questão da força em si. E o ET traz isso no filme. O ET traz. Então, quanta coisa vem aí registrada nesses filmes do Spielberg, né, para a gente poder começar a encaixar esses pontos até chegar no Disclosure, agora nesse bombástico teaser. Vai lá. Não, aqui, meu Deus, não, é teve o boneco de ouro e vai atrás. Isso aqui, ó. Esse é ótimo, Wilbert. Né? Então, assim, tá tudo interligado. E se a gente começa... A gente pegou, assim, fez um recorte, realmente, das produções do Spielberg. E a gente está trazendo aqui três filmes que ele dirigiu com a temática, e a gente vai falar um pouquinho do Taken, que ele foi o produtor executivo principal ali. A gente vê que ele foi o grande divulgador, o grande motor por trás da série Taken. Mas quando a gente vê todas as outras produções que ele atuou como produtor, e geralmente produtor executivo, ou seja, aquele que dá pitaco, ele não fica só lá botando dinheiro, ele influencia a forma como as produções são feitas, a gente vai ver que essa temática alienígena é bastante frequente nas produções dele, mas a gente vai dar foco em pouquinhos, porque senão a gente vai ficar 5 horas falando, tá? Mas aqui a gente tem, assim, uma mudança do olhar, né? Essa possibilidade da visão do contato através das crianças. Então, essa coisa da pureza da criança, de ver o que é diferente como uma possibilidade de amizade, essa necessidade de quase que tá falando com igual, não ter superioridade, não ter inferioridade, e ter esse instinto de proteção de parte a parte, porque as crianças querem proteger o ET quer proteger as crianças, né? Então,
essa cena que não é só o dedinho que aquece, o peito se abre, né? O coração se ilumina. Isso é fantástico, né? Então, essa talvez seja realmente as grandes mudanças paradigmáticas que a gente tem com relação a filmes envolvendo essa temática ufológica. Né? Então, a gente tem essas cenas de candura, né? A Drew Barrymore, com 6 aninhos, fazendo a estreia dela no cinema, e essa cena, assim, dela, linda. Esse cuidadinho, né? Gente, o próprio Elliot. A cena do ET no armário, amiga. Gente, eu ri tanto daquilo. Ai, ele sai todo vestido. O bobeirão. Tá? Então, a gente tem realmente assim mudanças de narrativa, do foco da narrativa. E isso faz com que a gente passe a ver o fenômeno de uma forma plausível, de uma forma humana também, de uma forma não ameaçadora. Isso começa nos encontros de terceiro grau. A gente vê essa coisa como uma curiosidade, uma necessidade de satisfazer esse ímpeto, né? Mas como algo que está ao alcance, é um diferente, mas ele não representa ameaça. E aqui não existe ameaça nenhuma, muito pelo contrário, da onde vem a ameaça? É de quem tenta controlar, né? A gente vai ver algumas imagens depois, né? Então, assim, por que o ET, o extraterrestre, é considerado um dos filmes mais icônicos? Quer pegar daí? Vamos lá. Ele explora a temática alienígena de forma inovadora e emocional, diferente de narrativas tradicionais, de invasões hostis. Spielberg apresenta os extraterrestres como seres vulneráveis e benevolentes. O ET ele transforma toda uma geração, toda uma história, né? A temática alienígena em uma fábula humanista, onde o extraterrestre não é o outro a ser temido, mas um catalisador para crescimento emocional. Isso é bem interessante. E eu estava aqui rindo, gente, por causa dessa cena do armário. Tem outra cena icônica, que é quando ele se assusta e aí ele dá aquele berro também, e o Elliot começa a gritar e ele grita mais e fica. Então, essa parte cômica do filme também traz uma leveza muito grande, né? Uhum. Vai aquela história de que ele está lá nos fundos, ali no depósito, na garagem da casa, né? E tem a bolinha. Aquilo ali dá um suspense e, ao mesmo tempo, uma curiosidade de você saber o que está acontecendo, já que, né, o início do filme é a nave ali, ele sendo deixado na mata, né? Tem todas essas nuances diferentes no filme que são quebras de paradigma que, se nós formos olhar, com relação ao contato, né? Aquele contato de que, assim, não, o alienígena não está ali para morder a criancinha e levar para dentro do mato, como falou do ET de Varginha, que deu uma dentada no pescoço, que aconteceu, ou de tantos outros filmes que vêm com essa coisa, né? Com essa temática de invasão e de destruição. Né? Amanhã haverá uma conferência de imprensa sobre o caso Varginha. Exatamente, Flávia, eu vi isso. Será transmitido ao vivo. Uhum. Então, News Nation. Até vamos ver se a gente pega isso aí para a gente comentar depois. Porque a gente está tendo, por incrível que pareça, 30 anos depois, e está conseguindo aparecer coisas novas sobre o caso Varginha, né? Inclusive, o Jamie Foxx deu uma puxada, deu um tapa de pelica sobre o documentário que a Globo fez. Assim, perderam a chance de ficar quieto, antes não tivesse feito nada.